Olá, pessoal. Bora para mais um Traços Cast, seu podcast cheio de audácia. Hoje eu estou muito feliz e honrado aqui, porque nós estamos falando de empreendedorismo, estamos falando de internet, estamos na internet, e eu trouxe aqui o cara que deve ser, se não for o primeiro, um dos primeiros empreendedores da internet de Juiz de Fora. É ou não é? Pô. Seja bem-vindo, Alexandre Silveira, ou seu Zine, né? Carol, depende muito obrigado, honrado me sinto eu pelo convite e pela oportunidade de poder compartilhar um pouco da nossa trajetória aqui contigo hoje no Trazos. Muito obrigado mesmo. Seja bem-vindo e vamos embora. Vamos lá. Me conta aí, como é que começou? Como é que foi a ideia do Zine? Surgiu? Quando que foi isso? Porque naquela época, assim, né, do que eu lembro, a internet não era nem perto do que é hoje, né? Nem perto, nem perto. Carol, para poder contar um pouco da história do Zine, eu preciso voltar alguns anos antes. Começando pela minha afinidade com os eletrônicos, né? Desde as filmadoras, máquinas fotográficas, enfim, as lentes sempre foram muito minhas amigas e muito carinhosas comigo, sempre deram muitas oportunidades. E eu sempre imaginei que um computador poderia ir muito além da realização apenas de um trabalho. Se a gente voltar bastante no tempo mesmo, assim, quando eu tinha uns 5, 6 anos, meu pai trabalhando então na CEMIG, naquele castelinho ali na Espírito Santo, havia escondido lá no canto o CPD, Centro de Processamento de Dados, uma salinha que ficava 4 pessoas com tom de pele de liquid paper, né, que não tomava sol nunca, só ali na frente de um monitor de fósforo verde, no qual meu pai me levava toda sexta-feira para poder jogar um joguinho muito parecido com o Enduro, depois que veio no Atari. E aquilo, assim, me fascinava muito. Então, assim, eu sempre fui acompanhando os videogames desde o Telejogo 2, Atari, Odyssey, Master System, até o momento que o computador ele chega para o usuário doméstico. Ele Entendi. Chega num valor que é acessível para algumas pessoas poderem ter em casa. E, novamente, o empreendedorismo do meu pai, vamos dizer assim, em montar um esquema onde os colegas faziam um consórcio para a aquisição de um computador. Ah, que legal. Então, juntaram 10 amigos, colegas de trabalho, cada um pagava uma parcela e mensalmente sorteava-se um computador. E quando eu fui contemplado, a única coisa que você tinha de legal para fazer no computador era montar, desmontar, fazer upgrade e tal. E a gente ia vendo nos filmes a Hollywood frenética nas conexões, né? As pessoas entrando no computador do FBI, puxando dados das pessoas, sabendo de tudo da vida dela, mandando mensagens e tal. A galera do exército americano com a ARPANET, aquilo tudo eu acompanhando cinematograficamente aquilo e imaginando, falou, uma hora isso chega. E chegou em Juiz de Fora a BBS, que é a avó da internet. Né? A BBS é um sistema onde você, através de um modem, faz uma conexão local a um servidor local e nesse servidor você pode trocar informação com todos os outros assinantes daquela BBS. Juiz de Fora a gente tinha a Universoft, agora mas algo parecido com isso, e a On The Wall BBS, que foi a que eu fui assinante, e ali eu fui aprendendo algumas coisas, como não se chamava e-mail ainda, mas a trocar mensagens com as pessoas, anexar um documento, enfim. E sempre consumindo conteúdo, e leia-se conteúdo físico. Nós estamos falando de jornal, de revista, de matéria na TV aberta, para poder acompanhar esse ritmo, essas conexões entre computadores. Que eram muito mais lentas, né? Para chegar aqui. Era muito mais lenta. Você ficava ouvindo, né? A coisa saía no Fantástico, né? Um incrível computador que mandou uma foto de Nova York e abriu na redação da Rede Globo. E aí você via aquilo com áreas de espanto. E eu já estava sacando aquilo. Teve uma época, uma vez eu ouvi faz pouco tempo uma informação, que eu não sei se é verdade, eu ouvi num desses podcasts que eu escuto, que hoje nós temos na palma da mão mais informação do que o Bill Clinton tinha na época que ele era presidente dos Estados Unidos. Cara, é muito louco isso, né? Um iPhone ele tem
muito mais processamento do que uma nave que levou as pessoas para a Lua, né? Enfim. E aí eu fui acompanhando isso até a chegada da internet. Quando chega a internet e os modems já um pouco mais velozes, porque na BBS nós estamos falando de modems de 2.400 kbps, aí depois chegaram os modems de 14.400 kbps, e eu vi uma matéria na Veja que falava a Infovia do Futuro está chegando. Matéria de capa, toda falando sobre a internet. E nessa revista tinha um anúncio da Embratel convocando moradores de São Paulo a serem usuários beta da internet. E eu, audacioso, em Juiz de Fora, fiquei ligando para lá até conseguir um chamado, consegui um CEP e me inscrevi para ser um desses usuários beta. Então, que legal. Eu me arrisco a dizer aqui que na nossa região eu fui um dos primeiros usuários da internet para a pessoa física, né? Usuário comum, vamos dizer assim, não um usuário PJ, né? Que bacana. Que essa galera provavelmente já estava tendo acesso. E, cara, aí era aproveitar o impulso único, né? Que era você ligar através do seu modem, que o modem era feito através de uma conexão de escada do seu computador, aquele barulhinho do telefonezinho. com a linha telefônica. Então, fazendo essa conexão na sexta-feira, meia-noite, você tinha o impulso único até o domingo, até a segunda-feira, 6 horas da manhã. Então você pagava só como se fosse uma ligação. Uhum. E aí você ocupava o telefone de casa o tempo todo, né, deixava pai e mãe pé da vida e ia navegando ali na internet, só que essa navegação, ela era algo que dentro de uma semana, 2, 3 semanas, você não tinha muito mais novidade para você encontrar. As coisas eram bem mais lentas do que o ritmo que a gente está hoje. Você lembra que ano que era isso? Isso aí nós estamos falando de 96, 95, 96, 97. E o grande barato dessa história, desse período pré-Zine, onde as coisas de fato eram dinâmicas, era o IRC. Utilizar o software, galera mais velha e talvez se lembre, o Mirk, que é para você poder acessar um canal de bate-papo e trocar ideia com usuários no mundo todo. Mas o legal mesmo era o canal #Juiz de Fora, do qual eu era um dos operadores. Eu lembro disso. Né? Você ser operador, você tinha uma arrobinha antes do seu nome e você tinha como tarefa manter a paz dentro daquele canal ali, não deixar que ninguém se xingasse ou fizesse propaganda em excesso ou qualquer coisa nesse sentido. Então, ali as coisas aconteciam de uma forma mais frenética. Eu acho que o Mirk ele veio substituir um pouco o 145, que era o Disque Amizade, né? E ali a gente marcava encontros. Então eram os ircontros que aconteciam no Planet Bowling, que era no Santa Cruz Shopping, muitos jogos de futebol na Casa de Itália. Eram os encontros que essa galera toda que estava frequentando o IRC ali organizava para poder se encontrar também. Que legal. E daí que veio a necessidade de, primeiro, criar alguma coisa dentro desse universo chamado internet. E a primeira coisa que eu criei foi a Expresso Page do Futuro. Futuro era o meu nickname, Expresso Page era um site que depois a gente vai entender que aquilo era um blog, mas não tinha nem não tinha esse nome ainda. Um serviço chamado GeoCities permitia que você mesmo, sem entender de programação, conseguisse realizar ali o seu próprio endereço web. E lá eu coloquei coisas sobre, como o nickname era futuro, então botei coisas sobre o passado, presente, o futuro, uma coleção de inutilitários, que eram utilitários para PC que não serviam para nada. Entre eles, um deles era para um porta-copo, você apertava ele e ele ejetava o CD-ROM. Você poder botar coisas nesse sentido, assim, divertidas e tal, para poder compartilhar com os amigos. E eu percebi ali foi a minha primeira grande escola no sentido de comunicação digital, porque ainda não existia um Google Analytics, nem o Google existia ainda, então não tinha muito como medir as visitas. Não tinha nem o Yahoo ainda, né? O Yahoo já existia. Não tinha muito como, mas o Alta Vista era mais usado é verdade. do que o Yahoo. Ele veio ganhando notoriedade depois. Eu tinha um livro de visitas. Então a pessoa entrava no site, ela podia
assinar como um livro de visitas comum. E eu percebi o seguinte, quanto mais eu atualizava, mais pessoas eu tinha assinando esse livro de visitas. Então eu consegui entender a dinâmica, algoritmo, né? Essa dinâmica, na verdade, de atualização corresponde a visitas no seu site. Então, cada vez mais eu fui atualizando esse site e aprendendo com colegas no IRC que trabalhavam com programação, como eu poderia montar um site do jeito que eu queria. E aí vem a ideia de montar um site para trabalhar com isso na internet. E a primeira ideia, qual foi? Chuta aí. Algum lugar para as pessoas encontrarem, talvez. Site de humor, Carol. Piada. E logo que a gente decidiu, eu e os meus amigos decidimos montar esse site, a Globo investiu pesado no site do Cacete Planeta. Então, assim, é uma ideia que nasceu já a 7 palmos de terra. E vamos buscar uma nova ideia, então. Fomos pesquisando, vamos montar um site tributo. Vamos pegar uma banda que a gente gosta, tipo Legião Urbana. Vamos falar tudo sobre Legião Urbana. Aí tinha um site que era feito pelo vizinho do Renato Russo. Então também não dava para competir. Então, novamente, a internet, por mais global que ela fosse, por mais ganho que estava acontecendo ali em termos da tal bolha, né? Todo mundo pensando em escala global. Aqui eu posso fazer algo que eu vendo para outros países, que eu vendo para o país inteiro. Eu novamente pensando em Juiz de Fora. E peraí, tem que ter alguma coisa. E numa viagem de Juiz de Fora para Mar de Espanha, eu parei no posto Chora Morena, ali em Bicas. E nesse posto tinha um bar com um mural. E nesse mural estava lá um cartaz de exposição, um cartaz de uma peça de teatro, um curso e aquela estrada ali, né, a caminho de Mar de Espanha. E eu falei, estrada, informação, um evento. Cara, é levar isso que está aqui, eventos. No quadro de eventos. Esse quadro de eventos ele tem que ir para outra estrada, a estrada da internet. E assim nasce o Zine Cultural como um site para ser o seu ponto de partida. Que legal. Onde você encontra as informações do que fazer em Juiz de Fora e ainda tendo como uma premissa de poder ser mais democrático do que os meios tradicionais. Porque músicos, atores, artistas de um modo geral, ficavam muito reféns de exibir o seu trabalho nas mídias tradicionais, na TV e no jornal. Acessibilidade, né? Acessibilidade muito restrita. Você sempre precisava de ter um trabalho que fosse algo que chamasse realmente atenção, ou ter alguém que fazia um trabalho de assessoria de imprensa, o que era raro naquela época, para poder conseguir ali uma agenda dentro de um MGTV, para conseguir um tijolinho na viúva da Tribuna de Minas, no Caderno de Cultura. E o Zine Cultural vem para falar, não, vem cá, aqui é teu espaço, aqui é tua casa. Muito legal. E eu vou fazer aí, vou ousar fazer um paralelo com o Traços Cash. Porque a gente tem vários podcasts de altíssima qualidade de negócios no Brasil. Mas esse foi o primeiro, pelo menos que eu sei, né, focado em negócios, que tratou de Juiz de Fora. Então nós estamos aqui falando das pessoas, das histórias e do potencial que tem aqui, que fica escondido. A gente fica olhando muito para fora, São Paulo tem isso, tem aquilo, mas tem tanta coisa bacana aqui, que foi essa a minha ideia de criar esse podcast aqui, foi justamente para isso, para trazer luz para esse potencial que tem aqui, a gente não sabe, e acaba que foi o mesmo princípio que você usou para criar o Zine lá atrás. Isso aí, Juiz de Fora é berço de empreendedores incríveis, é uma cidade de vanguarda, que tem um potencial enorme, e que muitas das vezes, talvez por um arquétipo histórico, é sempre valorizado uma ideia de alguém que vem de fora, né? E dá-se pouco ouvido a quem está aqui empreendendo e tendo ideias. Então, um dos propósitos escondidos, vamos dizer assim, que hoje já não está nem tão escondido assim mais, do Zine é justamente fazer com que a cidade ocupe novamente essa posição de vanguarda que ela teve no momento industrial
E hoje, com esse potencial turístico que a gente tem para o turismo de eventos, a gente se sente muito responsável por fazer com que a nossa cidade ganhe cada vez mais notoriedade com eventos maravilhosos, como o Miss Brasil Gay, que acabou de acontecer. É um evento que teve milhares de visitantes únicos assistindo a transmissão dele no YouTube em tempo real. Que legal. Então, isso demonstra assim, que o mundo inteiro está de olho aqui. Né? É um evento que é patrimônio imaterial da cidade. Nós temos vários outros que a gente acabou perdendo, né? Ao longo dessa jornada, e que precisam e podem retornar aí para Juiz de Fora para trazer cada vez mais esse fluxo de turistas e injetar investimento aqui na nossa economia. Muito legal. É isso mesmo. Eu acho que aqui, eu até falei, eu participei de uma entrevista com o Inácio Delgado na rádio, e aí eu falei com ele que eu acho que o Juiz de Fora sofre de falta de autoestima, porque a gente fica olhando para as nossas coisas que a gente não dá valor, mas se a gente começar a olhar com um olho de gratidão, né, de satisfação, e entender o tamanho que a gente a cidade vai desenvolver rapidamente. Sem dúvida. Eu digo com as pessoas que eu tenho uma certa intimidade que existe uma leitura muito equivocada do nosso posicionamento geográfico e do nosso tamanho, vamos dizer assim. Muitos adoram dizer que o Juiz de Fora está estrategicamente localizada entre Rio de Janeiro, São Paulo e Belo Horizonte. Só que se a gente traduzir isso bem, a gente pode também dizer que o Juiz de Fora está longe de BH, longe do Rio e longe de São Paulo. Então, dito isso, entendendo isso como somos uma cidade do interior, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que a nossa força enquanto networking, enquanto relacionamento, ela é infinitamente maior do que qualquer capital. A nossa possibilidade de ter acesso a alguém, ela é riquíssima. Coisas que um podcast como o seu, no Rio de Janeiro, imagina a luta que seria para você conseguir ter acesso a grandes nomes do Rio de Janeiro, se esse fosse o propósito do podcast. Em Juiz de Fora, eu tenho certeza que com poucas ligações, você tem acesso às pessoas que você deseja conversar e que não são poucas. Né? Já está chegando a quase 30 edições do Traços. Né? Então, vamos chegar lá. Então, a gente tem que entender que ser uma cidade no interior, ser uma cidade provinciana, é um ponto positivo, desde que você entenda isso e não queira aplicar aqui, como cidadão de Juiz de Fora, uma mentalidade de Rio de Janeiro, São Paulo ou Belo Horizonte, a ferro e fogo, a força, o famoso a goela abaixo. A gente tem que pegar as referências do que está acontecendo lá e adaptar para o nosso negócio. É isso aí. Uma coisa, fazendo um pouco de cor ao que você disse relacionado aos empreendedores daqui, eu acho que muita gente, às vezes, tem a ideia, tem a força de vontade, tem a iniciativa, mas falta alguém para falar assim, vai, cara, faz isso. A gente tem o lado do interior, que a gente tem, por isso que é importante saber isso, que é o mineiro desconfiado. Deixa eu ver até onde esse cara vai com essa ideia. Deixa eu ver se esse trem vai dar certo. Será que vai durar? Será que vai durar? Sabe? Entender que isso não leva a lugar nenhum, nem para você que pensa assim, nem para aquele que está perto de você, e de falar assim, pô, você está abrindo uma padaria, você é meu vizinho? Tá bom, eu vou aí comer teu pão. Sabe? Eu vou usar o seu produto, eu vou aceitar o seu convite, eu vou conhecer o seu produto, vou comprar com você. Dar uma oportunidade para que a gente fortaleça esses elos comerciais dentro da nossa cidade, porque uma vez feito isso, cada um vai ter mais coragem para seguir adiante, vai empreender, vai ter exemplos, né, que são muito maiores do que os exemplos que a gente vê lá de fora. Olha a história do Jovino, por exemplo, né, do Bahamas. Com certeza. Mais um falando do Jovino. Vou convidar o Jovino aqui de novo. É uma história espetacular. E de um cara que teve pessoas que falaram para ele, pô, é isso, vai, faz. Então, a importância disso. Se você está assistindo agora
o podcast da Carol, incentiva, lembra de deixar aqui o like, lembra de inscrever no Muito canal. obrigada, é por isso que é bom Pô, trazer vocês gente não da fazem internet. Ideia de um ato mínimo de esforço para você, que você não vai ter que pagar absolutamente nada, mas que vai fazer uma diferença enorme no trabalho da Carol. Com certeza. Né? Então, deixa o like, se inscreve, comenta aqui Sugere embaixo, quem que vocês querem ver aqui. Liga pra Carol e fala, pô, Carol, Me chama. Me chama, isso, a gente é próximo assim. Isso é possível. Então, isso para mim é o que me deixa muito mais do que apaixonado pela minha cidade, mas é o que me deixa com um propósito de alertar todo mundo, sabe? Assim, sei. Pô, aqui é um lugar para fazer, aqui é um lugar para as coisas acontecerem. Tem a lenda urbana do Danoninho, você sabe essa lenda Não, urbana? como é que é essa? Dizem que os produtos são testados em Juiz de Fora sem que a gente saiba, porque se der certo aqui, dá certo em qualquer lugar do Brasil. Aquele Danoninho de chupar para as crianças, dizem que ele primeiro foi colocado nas gôndolas dos supermercados de Juiz de Fora, para ver se aquilo ia dar atração, se ia vender, e deu certo, colocaram para o Brasil e vendeu. Ou seja, a nossa cidade é um grande laboratório. Né? Tá vendo? Povo exigente. Exigente. Então, assim, tem que fazer coisa de qualidade, bem feita, bacana, que tem espaço, né? É isso aí. Tem que se dedicar, né? E aqui, me conta mais. Aí você tirou esse mural da estrada, colocou na outra estrada, e aí como é que foram os primeiros passos? Cara, quem que você teve que trazer para perto de você para acreditar nisso, né? Porque também... vou te anunciar aqui. Como que vai ser isso, né? Quem que é você? Como é que exato. É isso? Ninguém faz nada sozinho. Então, aprendi de cara, eu trouxe amigos junto comigo. Entre eles, um amigo, um conhecido comum nosso, o Gabriel Joper. Foi meu primeiro sócio no Zine Cultural. E nós começamos em 99, cada um da sua casa, já não... Olha só que vanguarda. Já estava de home office lá em 99. Até em 2003 a gente se institucionalizar mesmo com um CNPJ e sair para o endereço comercial. E o Gabriel depois ele optou por se dedicar, salvo engano, à arquitetura. Se perdoa, Gabriel, se eu estiver falando bobagem, me corrija aqui nos comentários. E eu fui trazendo outras pessoas para próximo, mas... Importante falar, antes de falar dessas novas pessoas que entraram posteriormente, a dificuldade de emplacar um produto na internet numa época onde você falava assim, perguntava, qual o seu e-mail? A pessoa perguntava assim, o quê? Sabe? Não entendi o que é um contexto muito diferente. Exatamente. Então, esses primeiros anos foram muito de catequese, de explicar mesmo, sabe? Quase um missionário ali, de ir falar, olha, isso aqui é internet e tal. A gente escutou muita coisa do tipo, moda. A estrada dos inovadores é essa, né? Vai passar. Ih, chegou o cafezinho. Opa! Eita! Muito obrigado, Dioguito. Café é sempre bom. Mais um café marcando presença. Conhece essa marca aí, hein? Conhece? Você gosta? Popô sempre faz alegria dos meus convidados. Deixa eu ver aqui que tem os nomes dele. Ela embala tão direitinho pro negócio não... Que isso, hein? Que primor. Eu não sei, tá escrito aqui, Seuzinho. Opa! O Alexandre vai ter que experimentar. Vamos lá. Pra ver qual vai ser. Esse que é o Chegou meu. quentinho, que beleza. Quentinho. Poliana, obrigado, hein? E tem mais coisa aqui hoje, gente. Ela deu moral, ó. Biscoitinho, eu acho. Cookies. Popô tá investindo no Traços Cast. Mais um café fica ali na Santa Rita. Né? É isso aí. Atendimento automatizado, negócio bacaníssimo. Automatizado, chique. Vou tirar esse plastiquinho aqui. O copinho veio aqui totalmente lacrado. Quentinho. Mas esse início foi muito desafiador. Porque antes de falar do meu negócio, tinha que falar onde que o meu negócio estava inserido. Tinha que ensinar, né? E isso também gerou novas oportunidades, sabe? De entender que eu não conseguiria
comercializar um espaço de mídia se aquela marca que eu estava prospectando, ela não tinha presença digital. Então, teve até um momento onde o Zine, saúde. Saúde. Acho que tem mais mais um selinho aí, ó. Aonde? Você que tira a tampinha. Embaixo da tampinha. Embaixo da tampinha tem um aí. Olha, gente. Olha lá, ele é chique o negócio. Eu ia tomar com esse selinho aqui, eu ia ficar quieto, não falar nada, ficar com vergonha. Eu ia falar, o meu não veio. E teve uma época que eu cheguei a fazer sites e assinar como Zine Cultural. Você fazer pros outros. Exato. Ó, saúde. Agora sim. Agora sim. Agora vai mais um. Zine. Delícia. Um caramelozinho. Muito obrigado, viu? Muito obrigada, Popô. E com isso, eu acabei criando uma segunda empresa, que foi a Futuro Comunicação, justamente para poder fazer esse desenvolvimento web para o mercado. E ganhamos prêmios no Clube de Criação, sites inovadores, a gente cuidou de contas bem legais em Juiz de Fora, como JF Folia, como a Festa Country. Tivemos uma trajetória muito legal até eu entender que não era aquilo que eu queria. Precisava dar foco, né? Exatamente. Muito bom. E você aí posicionou o pessoal lá na internet, foi trazendo os anúncios, e aí acho que vocês começaram só divulgando. E eu lembro, assim, né, minha época de ir pra festas, a galera lá tirando foto e postando. E aquilo acho que era uma... Naquela época não existia Instagram, né? Então ninguém ficava tirando foto do evento. Então era meio que uma coluna social, a galera se sentia importante. Era muito legal. Né? Onde todos poderiam sair, né? E a parte das fotos foi, assim, um momento onde a gente consegue chegar a uma gama maior de pessoas. Justamente por essa identificação, a gente estava vivenciando ali a fase anterior, né, desse boom da rede social. Naquela época o que tinha ali era um fotolog, um flogão, coisas nesse sentido. Tem gente rindo aí, tá denotando a idade. E eu comecei numa festa com uma câmera analógica, fazendo fotos, levando a foto, revelando, levando para casa, digitalizando foto por foto. Nossa Senhora. Criando página por página no Dreamweaver, subindo aquilo para a internet, e isso levava aí 2 dias, às vezes, até 3, e isso gerava muito acesso. Então, foi mais uma escola. Falou, opa, a galera gosta de fotos. E naquela época, a gente percebia nas bancas de jornal que o que mais chamava atenção no lado de fora eram as revistas, Caras, Contigo, né, Capricho, tudo com fotão, pouco texto e foto. Então, opa, o caminho é esse. Esse é o caminho. E continuei ali com a câmera analógica um bom tempo, até a Sony lançar a linha de câmeras digitais, a Mavica, que era uma câmera com disquete. E aí eu já comercializava espaços de mídia dentro do Zine Cultural, juntei uma grana e fui até uma loja aqui em Juiz de Fora para poder comprar a primeira Mavica. E aí aconteceu uma coisa muito engraçada, que foi ali na Barbosa Lima. Eu entro em uma loja, tinha a Mavica lá exposta na vitrine, e eu perguntei pro atendente, eu falei assim, porra, cara, essa câmera aí, a Mavica e tal, quanto tá custando? Ele virou para mim e falou assim, muito caro. Beleza, cara. Saí, fui na loja da frente, Paulinho da Micropoint, tinha um Paulinho da Microtools também, que foi muito importante para nossa história, mas ali foi a Micropoint. Entrei na loja dele e uma coisa que eu sempre prezei desde o primeiro dia de Zine, uniforme. Eu acho que o uniforme ele traz uma identificação. Uma identificação e até um pouco mais do que isso. Te coloca de fato como uma persona jurídica. Né? Distancia a sua pessoa do seu trabalho. Então, eu acho isso muito importante. E quando eu entro
na loja dele, estava já de Zine Cultural. Ele falou, o menino do Zine aí. Eu falei, opa. Seu Zine. Ainda não era. O menino do Zine aí. E falou, você conhece? A galera aqui gosta de acessar seu site para ver os horários de cinema, porque no seu site está sempre certo o horário de cinema. Olha, credibilidade. Né? Eu falei, então, eu vim aqui trazer uma oportunidade para você assinar a nossa sessão de cinema com anúncio seu e tal. Eu saí de lá com a Mavica e com o dinheiro que eu tinha levado para comprar a Mavica. Sacou? Então, assim, foi uma primeira permuta nossa ali. E aí aquilo ganhou celeridade. Então, e aí tem duas lições, né? Um vendedor que perdeu uma oportunidade, poxa, de um lado, né? Julgar. Julgar a pessoa, tá muito caro, enfim. Que essa história é antiga, mas parece que até hoje as pessoas não aprenderam a lição. Não, Né? E do outro lado, assim, o não que você levou, ou uma ofensa que você poderia ter se sentido ofendido, ou não capaz de ter aquilo, sei lá, de alguma forma, você vai pro outro lado e transforma aquilo em negócio. Exatamente. Desistir nunca. Jamais. Né? E aí, com essa Mavica, consegui colocar as fotos muito mais rápido na internet. E aí vem uma segunda curiosidade muito interessante, que a logo do Zine, ela era um Z verde, um C amarelo, para ter uma representatividade brasileira, né, dentro do universo da internet. Esse foi o primeiro pensamento. E eu imaginava, escrito embaixo, na mesma fonte que a gente usa hoje, que é a Droid, escrito Zine Cultural. Eu imaginava que talvez as pessoas fossem se referir a gente como ZC. Não sei porquê, mas... Tá. E não aconteceu. Validação zero. As pessoas chamavam de Zine. E de onde veio o nome Zine? Zine é um diminutivo do termo em inglês magazine, né, que é revista, e ele ficou associado como publicação independente. Por quê? Nas faculdades, as pessoas faziam seus fanzines, seus próprios jornais e revistas no mimeógrafo, com notícias que eram daquele universo, né? Ou seja, notícias de um pequeno segmento multiplicadas dentro de suas respectivas bolhas, vamos dizer assim. Legal. E o movimento punk, ele não tinha abrangência nenhuma nos veículos tradicionais, ele só conseguia ter a sua história contada através dos fanzines. Então, Zine, ele acabou sendo um sinônimo de publicação independente. Legal. Então, veio muito por conta disso. De ser primeiro foi um canal independente, que tinha um canal Juiz de Fora, e tinha um canal Zine, onde os amigos mais próximos se reuniam. E depois, para levar isso para a internet com cultura, aí casou-se ali Zine Cultural. Muito bacana. E voltando na história da logo, eu percebi que precisava fazer uma correção. E eu fui até a Gráfica América, lá com o Vaguinho, para rodar um novo cartão, um novo panfleto. E as coisas são muito legais, quando a gente aprende a escutar, né? O Vaguinho falou para mim, falou assim, vamos fazer o seguinte, eu tô com uma faca nova, que é para quem não conhece no meio gráfico, é o que possibilita fazer cortes diferentes. E eu tinha acabado de trocar a logomarca. Para chamar mais atenção para o Zine, circulou-se o Zine e é onde é a marca que a gente tem hoje. E o Vaguinho falou, eu consigo fazer exatamente uma tag redondinha do jeito da sua logomarca. Eu falei, não, Vaguinho, minha logomarca é Zine Cultural. Quero não. Ele falou, não, Alexandre, você põe o Zine Cultural atrás. Eu falei, não, Vaguinho, é Zine. Ele falou, cara, vamos fazer o seguinte, preciso divulgar esse produto meu. Eu vou te dar de presente, depois você me conta. E aquilo foi um sucesso, porque ela já chamava a atenção, muito melhor do que um cartão de visita. Todo mundo segurava a plaquinha para tirar coisa. Até hoje, né? E aí tem uma história muito legal por trás disso, porque foi totalmente sem querer. Eu fazia assessoria de imprensa do Privilégio. E eu também realizava o trabalho fotográfico e a gestão de site do Privilégio. Então, numa noite eu estava lá e o Otávio me chamou. Falou, vem aqui no segundo piso porque o Rogério Flauzino está aqui. Quero que você faça uma foto nossa com ele. Tal. Beleza.
Fui lá, fiz a foto dele e tal. E o Rogério ficou encantado com a máquina digital, porque aquilo era uma novidade. A Mavica. A Mavica. E perguntou, o que é o seu trabalho, o que é o Zine e tal. Aí eu expliquei para ele, trocamos uma ideia ali. Falou, então faz uma outra foto aí. Ele pegou a logo do Zine Mania, e brincou com ela, fez uma foto assim. Peguei aquela foto dele, botei na capa do Zine, enfim. Divulguei o máximo que eu pude nos fotologs, em todos os meios que a gente tinha naquele momento. Na semana seguinte, as pessoas, me dá a bolachinha vermelha aí, deixa eu fazer. E elas começaram a emular a forma como o Rogério fez a foto. E aí eu comecei a estimular isso também nas pessoas, e isso virou a Zine Mania. O Rogério foi um influenciador. Foi influenciador, exatamente. Exatamente, foi um influenciador desse movimento aí. E esse movimento fotográfico, ele caiu muito, porque hoje em dia todo mundo tem uma câmera sensacional dentro do bolso. Sim, né? Sim. E todo mundo tem sua própria vitrine, né? Tem sua própria vitrine, suas próprias redes. Então hoje ainda existe a cobertura fotográfica nossa para casos bem pontuais, onde de fato é necessário marcar naquele momento a inauguração de um bar, a inauguração de uma casa noturna, uma festa, mas já com um volume bem menor de acesso e um interesse bem menor nosso também. Vou confessar para você, eu usava o Zine para ver quem tava na festa, sabe? Stalkear todo mundo, né? Deixa eu ver quem foi lá ontem. Deixa eu ver quem foi hoje, tipo, sei lá, JF Folia. Vou ver quem tava ontem para ver se eu vou hoje, sabe? Exatamente. Esse tipo de coisa. Muito legal. E foi muito massa. O próprio JF Folia era coisa de sair de lá 3 horas da manhã e ir para casa botar as fotos no ar, sacou? Pra no outro dia já tá lá, né? Pro pessoal ver, que legal. Foi um trampo. E aí, e hoje em dia, como é que o Zine funciona hoje? O que é a grande... Enfim, a grande fonte do Zine, de renda, enfim? Bom, acho que o que a gente conseguiu entender ao longo dessa trajetória toda é o nosso propósito, que é ajudar as pessoas a se divertirem. E com isso, ao longo dos tempos, a gente foi agregando muita gente boa. Né? Eu tenho um estagiário que entra na empresa como estagiário de jornalismo e ele bom de convencer as pessoas, de conseguir as matérias e tudo. E a gente foi percebendo ali um tino comercial que esse estagiário tinha para o negócio. E ele foi reposicionado para o setor comercial, que é o Gildo, até depois se transformar no meu sócio. E Danilo Martins também, que foi um cara que quando eu saio da Futuro Comunicação e trago o Gildo para ser meu sócio, o Gildo fez questão de colocar alguém no lugar dele na Futuro. E essa pessoa foi o Danilo. Então o Danilo ficou lá durante muito tempo e nós seguimos o nosso caminho com o Zine Cultural e num determinado momento o Gildo me fala, olha, o Danilo saiu da Futuro. Tá no mercado. E eu falei pro Gildo, olha, eu não sei pra quê não, mas traz ele pra cá. Traz ele pra cá. E no dia seguinte ele já estava lá com a gente e hoje também é meu sócio. Então a composição societária hoje somos nós 3. E assim, né, as grandes empresas hoje fazem o programa de partnership. Você já faz isso, tá vendo? Não é? É. Exatamente. E hoje a gente foca praticamente todo o nosso conteúdo através das redes sociais, que é o que funciona como a principal modo de convidar as pessoas para consumir o site. Uhum. O site ele é perene, ele que é a nossa casa. Sim. Então é ali onde a gente trata com muito carinho todas as informações. Ali estão os nossos blogs, a nossa agenda, que ela continua grátis. Claro que hoje a gente tem o freemium também, que é aquele dono de estabelecimento comercial que paga uma assinatura quase irrelevante para ele ter prioridade na atualização da agenda dele em relação aos demais, porque o volume ficou muito grande, né? E muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Então, hoje a gente produz todo o nosso conteúdo de modo que ele continue sendo útil e relevante para quem está buscando se divertir. Uhum. E entendendo que a home do site, que é a página inicial, ela não é mais o nosso principal meio de acesso. Nosso principal meio de acesso hoje é o SEO
através do Google, de colocar as palavras-chave certas, para quando você e o Vitor forem sair e forem buscar lá bares com área kids, restaurantes com área kids, achem o Zine Cultural em primeiro lugar. E ali perceber que tem outros conteúdos também que podem ser interessantes para vocês. Legal. Né? Então, e a gente vai transformando a nossa vivência na cidade em uma narrativa audiovisual para contar o que está acontecendo na cidade. Né? Se o Armazém do Peixe acabou de inaugurar no aeroporto, pô, a gente vai lá, vê como foi a noite, grava tudo com celular, tudo com smartphone. Agora passa as fotos ou os vídeos em 30 segundos? 30 segundos, já upa aquilo, já edita ali mesmo e já coloca no ar para ir influenciando as pessoas, como a gente já fazia em 99. Eu acho muito legal essa história, essa longa história, que é isso, assim, o negócio, o Zine, ele foi se desenvolvendo junto com o negócio internet, e vocês foram adaptando, não ficaram parados no tempo, não estou acreditando nessa mudança aqui, porque às vezes quando você está estabelecido o negócio, é difícil você enxergar que o futuro vai mudar e que você precisa se movimentar para mudar. E vocês foram acompanhando isso esse tempo todo, isso é muito legal, que aí é a perenidade do negócio. E de uma forma, assim, muito orgânica. Eu vejo que tem muita gente que às vezes se força a estar na frente. Sei lá, lembra daquele aplicativo que saiu e ele foi uma febre, que era uma espécie de uma rádio online? Como é que chama? Clubhouse. Então, teve gente que saía disparado ali, correndo, assim, eu tenho que estar ali, eu tenho que estar produzindo ali. Mas peraí, você não entendeu nem como é que é a ferramenta ainda. Você não entendeu nem para que ela é. Consome ela primeiro, saca qual é a dela e como que você pode utilizá-la para o nosso público. Por exemplo, o Zine hoje ainda não está no TikTok. Porque a gente ainda não teve a sacada de qual conteúdo útil eu posso produzir ali dentro para quem nos assiste, para quem nos consome. E aí você vai percebendo que o TikTok, por exemplo, não é uma rede social. Ele é uma comunidade de entretenimento. Verdade. O TikTok veio substituir o zap da televisão, de você ficar ali zapeando, trocando de canal. Então ali ele tem... A pegada é outra. Não é pra você interagir, né? Só pra assistir, não, né? Exatamente. Nem é pra ficar fazendo a autopromoção simples, como às vezes, muitas das vezes a gente vê a panfletagem digital, que muitas vezes as pessoas fazem equivocadamente no Instagram, por exemplo. E que fica até cansativo. Fica cansativo. Então ali não cola. O algoritmo vai te esconder, vai te varrer para debaixo do tapete. Então você tem que ir dando tempo ao tempo, entendendo para que serve cada coisa. A nossa trajetória, por exemplo, eu tive a oportunidade de ter um convite do Papaulo, da Lupa Vídeo, lá em 2003, 2004 talvez, de integrar a TV Visão. Que a NET, quando veio para Juiz de Fora, o canal 36 precisava ser ocupado por uma rede local. Então eles foram direto na Lupa Vídeo, que tinha o maior arsenal de audiovisual da cidade e que não era ocupado 100% do tempo. Então ele teria capacidade de gerar conteúdo para a TV fechada. E dentro de um Fashion Days, que é um evento realizado pela minha cunhada, a Aline Firjan, pessoa boa para você conversar aqui. Com certeza. Tem muita história legal sobre moda para contar e sobre o universo dos eventos na cidade. Fui muito no Fashion Days. Fashion Days sensacional. Então, num fim de Fashion Podia Days... voltar ao Fashion Days lá no Terraço, né? Não é? Aí, Sota, deixei essa pra você. Tem novidade vindo por aí, não sei se eu já posso falar, mas o Guest Fashion tá indo pro Terraço. Se eu não podia contar, Aline, me desculpa, me xinga aqui nos comentários. Mas a TV Visão, ela estreou no Fashion Days, eu não vou precisar o ano, mas deve ter sido ali 2002, 2003, e no final dessa transmissão que eles fizeram ao vivo do Fashion Days, lá no Privilégio, ocupava o estacionamento deles, a Babi, que é a filha do Papaulo, me convidou para fazer um programa de TV na TV Visão. Então lá eu tive um programa por uns 2 anos.
E foi uma grande experiência ali, de trabalhar com câmera, com acompanhar uma edição, sabe? Ali eu vivenciei isso de uma maneira analógica, mas de uma produção totalmente digital, porque o que me pautava sempre foi o zinecultural.com. Sim. Né? E aí eu deixo de ter, a TV não deu certo comercialmente, acaba o programa. Em 2006 eu começo a namorar a minha atual esposa, a Amanda, e ela é formada em cinema em Chicago, e ela percebe que a minha vontade de produzir em audiovisual. E ela falou, ó, se você descolar uma câmera e uma ilha de edição, eu cinegrafo e edito para você. Você tá de onda. Apaixonou, né? Porra, já tava apaixonado. Eu falei, essa é pra casar, né? O nome dela tá aqui. E aí, em 2006, a gente começa a TV Zine produzindo conteúdo com regularidade para o YouTube, cara. Sacou? 2006. 2006. YouTube, ninguém nem viu o YouTube ainda. Começou né? o quê? 2005, eu acho. Né? Que estreou o YouTube. Então, e eu só consegui fazer isso por essa sorte de ter encontrado a mulher da minha vida com essa capacidade e também por ter tido essa bagagem que me foi oferecida na televisão em Juiz de Fora, né? Voltando aí ao nosso assunto inicial. Então, ali foi um outro corre que nos trouxe muito aprendizado e que voltou como um convite para a TV aberta. Então, depois eu fui para a TVE, fiquei lá uns 3 ou 4 anos, dali fomos para a Band, uma experiência também um pouco frustrada, porque a gente imaginava que o alcance seria muito grande, uma vez que atinge muitas cidades. Aí você vê que os números astronômicos, gigantes, eles, muitas das vezes, eles não querem dizer nada. Com certeza. Eles não são tão... eles são apenas grandes. Eles não são ego, relevantes. Né? É aquela máxima que dizem que o faturamento é ego. Então, os números grandes, às vezes é ego, que o resultado que importa no final das contas é o resultado que você está gerando. Então... Exatamente. E todo esse rolê com a TV Zine permitiu agora, com a pandemia, quando naquele segunda quinzena de março a gente entende que acabaram os eventos e eu não tinha mais a coragem de chamar um cinegrafista para me acompanhar no que quer que fosse, pela responsabilidade que estaria imputada a mim naquele momento, falei, peraí, eu acho que com o smartphone dá para fazer isso sozinho. E aí começa todo uma nova era, né? Essa nova era, e é muito interessante, aqui eu me sinto confortável para falar isso contigo, que muita gente fala assim, vocês se reinventaram na pandemia. Tem um pouco de razão quem fala isso, mas na verdade a gente não se reinventou, a gente só se adaptou. Sim. Porque a gente segue fazendo o que a gente faz desde o início, só mudando as mídias. E entendendo como eu posso entregar meu conteúdo em cada uma delas. Com certeza. Então, isso que é o mais legal, é ter sempre a noção de que eu não estou fazendo algo para gerar lucratividade. A lucratividade até vem, mas eu estou fazendo algo para você se divertir. É para você confiar no que a gente está falando, consumir nosso conteúdo. Ter o horário certo do cinema, né? Ter o horário certo do cinema e ir se divertir em Juiz de Fora, te mostrando como é que nossa cidade é bacana. Saca? Então, foi um período horrível, mas foi um período de muito aprendizado, viu? Com certeza. Acho que para todo mundo, né? Acho que foi horrível, impactante. Muitas pessoas tiveram que se reinventar, que na verdade nada mais do que adaptar e fazer de novo. E é legal, porque às vezes a gente vai fazendo as coisas na vida, a gente não entende porquê, né? Naquele momento. Você fala assim, nossa, entrei numa furada fazendo isso e tal. Mas aquilo vai te dando um repertório que no momento que você precisa, você resgata aquilo de uma forma que aí é a viradinha de chave que te deixa no lugar que você quer estar, né? É isso mesmo. Eu acredito muito nisso, nessa questão do repertório, sabe? Porque eu já fiz de tudo também. Vou fazer podcast. Não tem nada a ver com o meu trabalho em si, mas vamos lá, quero conhecer as pessoas, conversar com as pessoas. E aí isso tudo vai me dando
repertório, sei lá, se um dia eu vou precisar apresentar alguma coisa, tô aqui. Exatamente, Tô aprendendo, cara. E por aí Isso vai. traz a musculatura, isso traz algo que é única, exclusiva e indivisivelmente sua. Isso é seu. Isso que é riqueza. Com certeza. Saca? É o que a gente aprende, essa caminhada, os calos que a gente vai criando. Isso traz pra gente uma bagagem, um poder de decidir, independente de estar fazendo uma escolha certa ou errada. Porque você sabe que o amanhã vem. Sim. Amanhã tá aí. Então, vamos escolher isso aqui, vamos ver se não der certo, eu volto atrás. Isso tira um pouco daquela palavra de rei. Né? Não, falei, tá falado, não volto atrás. Que isso, cara? Nós estamos vivendo um momento que você pode voltar atrás quantas vezes você quiser. É verdade. Né? Então dá para experimentar, dá para testar, o que não quer dizer que você não tem que ter compromisso com o que você está fazendo. Isso aí, era a minha próxima palavra. Tirou da minha boca. Tem muito. Mas tendo compromisso, você pode ousar demais aí. Porque muitas vezes as pessoas levam isso ao pé da letra, né? Tentou hoje, tipo, vamos lá, gravei um podcast. Nossa, ficou horrível, não vou fazer mais. Não é isso. Você tem que insistir, você tem que tentar. Deu lá na frente, você viu que não é a sua, que não tá te fazendo bem e tal, para, mas você precisa tentar um pouco, você precisa sofrer um pouquinho, não adianta você querer no primeiro dar certo. Não vai dar. Jeito, cara. No primeiro, o dia que você foi comprar a câmera, o primeiro foi não, né? Então por aí vai. Acho que essa é a sacada do empreendedor audacioso, né? O que se insiste. É isso aí. E aí o resultado vem. E vamos pegando cada oportunidade, cada dificuldade e seguindo em frente, porque sabe que uma hora vem uma outra coisa que você vai conectar a sua história com o momento e as oportunidades vão surgindo. E aqui falamos do passado, presente e o futuro do Zine. Pra onde que tá indo? Pra onde que o Zine tá caminhando? Olha, pra onde o Zine tá caminhando? É engraçado falar e pensar a respeito disso, porque a última vez que eu fiz planos para um ano inteiro... Foi 2020. Exatamente. Então, a gente passou a adotar planos quadrimestrais ali, que fica mais suave, sabe? Então, o que eu posso te dizer com verdade nesse momento é que a gente está buscando reinventar nossa sede. Então, buscando um local novo ou inovar no local que nós estamos, para que a gente possa ter um pouco mais de conforto para trabalhar. Em 2006, a gente criou o Zine Ingresso, um ponto de venda físico para comprar ingresso. Aí você fala assim, inventou uma compra online. Não, ponto de venda físico. E bombou. Eu não tenho os números de cabeça, mas milhares de pessoas passam no Zine Cultural ao ano para ir comprar um ingresso. Por quê? Qual que foi a grande vantagem? Qual foi a disrupção desse negócio? Os pontos de venda nunca foram as atividades fim de quem está vendendo o ingresso. Sim, sim. Você comprava o seu ingresso numa loja que vende jeans, numa loja que vende açaí, numa loja que vende óculos. Onde quem vai te atender... Na mão dos coleguinhas, igual o administrando, o cara administrando, né? Isso aí é fundamental, isso tem que existir mesmo. Mas esses outros pontos, quando você vai lá ser atendido, o que a pessoa está querendo te vender é um café, e não um ingresso. Quando a pessoa vai ao Zine Cultural, o que a gente tem é o domínio do conteúdo de entretenimento da cidade. Então ninguém sai de lá com dúvida. Sabe? Pô, a festa é open food, eu sou bariátrico, eu pago meia? Caraca, eu nunca ouvi essa pergunta. Pera aí. Faço contato com o produtor, Juiz de Fora, pequena. Faço, cidade interior. Você liga pro cara, rápido. Já descobre, já informa. E ali a gente foi criando mais ainda a autoridade dentro do nosso segmento de entretenimento. Legal. Né? E com isso, hoje, a gente vai digitalizando esse processo também e se associando à Uniticket, que é uma tiqueteria digital, né? Que tem aí muita tecnologia embarcada para facilitar a vida de quem quer comprar online, para facilitar a vida de quem está produzindo um evento e não ter dor de cabeça na hora de validação de um ingresso, fazer com que isso seja rápido, prático. E o controle. Né? E que tenha controle ali na palma da mão do evento dele, o que está acontecendo. Literalmente, na palma da mão, no smartphone, saber o que está acontecendo no evento dele e sem abrir mão do ponto de venda físico.
Isso ocasionou um efeito colateral que é o zoom, 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 né? Assim, é muita gente dentro do seu estabelecimento, conversando, falando. Então, hoje a gente precisa distanciar as coisas um pouco. Uhum. Ter São uma vários área, negócios os juntos. ingressos ficar de um lado, o comercial ficar do outro, a redação ficar no outro. Ter o estúdio para as nossas gravações, para poder levar a banda Maúna lá, para transmitir ao vivo, para entrevistar os Maúna é caras. alto nível. Tem que Palco conseguir, mundo do Rock in Rio. não é? É, né? E então a gente está nesse momento buscando essa nova sede para a gente poder ter mais conforto para trabalhar e também buscando a otimização do que a gente faz. Eu acho que é isso que não nos deixa confortáveis nunca. Pô, isso que a gente faz aqui dá para fazer mais rápido, sem perder qualidade? Uhum. Dá para envolver menos pessoas? Esse roteiro que eu fiz, eu poderia ter feito de outro jeito? Esse jeito que a gente grava, tem outro jeito de contar essa história? Sabe? Então a gente está o tempo todo se auto-reciclando. Legal. Sabe? Pegando o que a gente faz, consumindo, vendo o que está todo mundo fazendo. Esse ano é a primeira vez que o Zine Cultural está credenciado para o Rock in Rio. Então estão indo 3 membros da nossa equipe credenciados esse sábado para fazer a cobertura de lá. Então isso vai estarei lá. No Coldplay. Então isso vai arejando, a gente vai trazendo mais motivação para conseguir ter novas ideias e entendendo que nenhuma novidade deve ser julgada de imediato. Então a gente está de olho em tudo. E entendendo analisando o impacto tudo que isso está gerando aonde. Para perceber, opa, vamos fazer uma experiência ali, vamos. Pá, e vai e faz. E hoje em dia, assim, o Zine é a Festa, a gente acabou de retomar ele, é meio que a menina dos nossos olhos, assim. A festa, você falou na festa, eu ia falar na hora que você tava contando a história, que assim, você contando a sua história lá do início, do videogame, não sei o que, a festa vai passando na cabeça, né? Aham. É a história que você conta dentro daquela festa mesmo, muito legal isso. Exatamente. E ficamos 2 anos sem fazer o evento, e o evento esse ano foi lindo. Fizemos em coprodução, né? A realização, Zine Produção, Fit Produções. Então, isso permitiu a gente um arejamento de poder criar e ter alguém para produzir, sabe? Pô, isso é incrível, cara. Incrível. Isso tira um peso das suas costas e você passa a contar com um time que não é seu, mas é seu. Tá ali por você, né? Saca? Pô, isso é ouro. Com certeza. Então, assim... E a FIT vai revolucionar o setor de eventos na cidade. Muita inovação, eu acho. Também acho que... Cabeça muito aberta. Coisa que eu não sei querendo coisas novas, procurando novidades. E muito isso, né? O olhar para fora. Então, vamos lá. Vamos olhar para o maior evento de música do mundo, do país. Que acontece no nosso país. Vamos olhar para lá e ver o que de lá dá para trazer para cá. É isso aí. No nosso estilo, no nosso tamanho. Como é que eu falo com o meu sotaque? É isso aí. É exatamente isso. Eu não tenho que falar um inglês britânico. Eu quero falar o meu inglês aqui, que é o mineirês. Da Manchester Mineira. Não é da Manchester Mineira, é isso aí. Esse que é o nosso sotaque. Né? Isso é muito legal. É isso aí. A gente tem um quadro aqui no Traços Cash que se chama Bola pro Alto. É Bola pro Alto, gente? Acertei? Eu nunca lembro o nome. Bola pro Alto. Foi o Maurício Carvalho que inventou o quadro. Opa, né? Mauricinho que inventou. Aí é Bola pro Alto. São perguntas estilo Marília Gabriela. Ah, tá. Bate e volta, que eu levanto a bola e você corta. Tá bom. Tá? Básico. Me fala um empreendedor que você admira. Puxa vida, gente, mas são muitos. São muitos. Carol. O Diogo, ele sempre tenta cavar essa. São muitos. Eu posso citar 2? Claro. Bruno Embrise, da Chico Rei. É um caso, também quero trazer aqui. É um caso de amor de longa data. Ele foi meu estagiário. Que legal. Acho que eu fui a única empresa onde ele trabalhou sem ser dono. Mas ele foi dono enquanto ele estava ali, porque a mentalidade dele sempre foi essa. Um cara muito inovador.
e que tem sempre as pessoas como seu principal diferencial. Ele até faz camiseta, mas é a forma como ele lidera as pessoas que estão no time dele que torna essa marca tão especial. Legal. E outro cara que se tornou um amigo, que hoje a gente tem uma proximidade muito grande, e eu continuo admirando invejavelmente o trabalho que ele faz, é o Diogo Souza Gomes. Como é que o cara pega uma imobiliária e transforma ela em algo que é um objeto de desejo para a cidade toda. É verdade. Né? Ele transforma ela num hambúrguer, ele transforma ela numa pizza, ele transforma ela numa influenciadora digital e ele vai manejando aquilo ali de uma forma que você está sempre lembrando que a Souza Gomes existe. O Diogo entendeu a experiência do cliente e a lógica da parceria de uma forma, assim, brilhante. Exatamente. De brilhante. Então, assim, são os dois aí que eu curto Ótimo. pra caramba. Um livro. Um livro. Morte e Vida Severina, de João Cabral de Melo Neto. Nossa, foi longe. Muito bom. Eu fui ator durante 10 anos. E esse foi um desafio muito grande para mim. Porque eu fazia parte do TIA, Teatro Infantil da Academia. As nossas peças eram ou infantis ou infanto-juvenis. E, de repente, bateu na ideia da Nilza, que era diretora nossa, de adaptar Morte e Vida Severina. E, assim, no primeiro mês daquilo, eu falei assim, não quero mais fazer isso. Pesado. Não dá, não é para mim. Texto difícil. E ela ainda me deu, ela pegou o Severino e dividiu em 4 personagens. E eu era um desses Severinos. Então, tinha uma responsabilidade muito grande. Eu cheguei a meio que discordar dela. Falei assim, olha, me põe de figurante. Deixa eu fazer o cacto, a árvore, qualquer coisa. Menos um Severino. Falando, não, é essa fase dele aqui, é a sua cara, você dá conta de fazer e tal. E eu queria provar para ela que ela estava errada. Eu falei, eu não vou dar conta de fazer. E então, olhei esse livro. Eu peguei o livro e li. E aí, aquilo vai te remetendo a uma situação de pobreza, de escassez, de um Brasil que a gente não conhece. E você vai trazendo aquilo de uma forma metafórica. Tem muita gente que vive aquilo mesmo estando na fortuna. É um fato. E aí eu falei, opa, não é que isso é legal? Eu falei, então agora deixa eu estudar o meu texto. E aí fui. Eu sei que eu perdi 12 quilos para poder fazer o papel. E eu recebi um dos maiores elogios da minha vida. Que a gente tinha pessoas que acompanhavam todas as peças. E sempre iam ao camarim depois que a peça acabava. E para viver o Severino tinha uma maquiagem um pouco mais escura, um chapéu e tal. E no final, essa pessoa foi lá me cumprimentar e falou assim, ô Alexandre, você não estava na peça dessa vez, né? Nossa. Então aquilo ali me marcou de uma maneira assim, de entender enquanto ator, enquanto artista, que o não estar ali, estando ali, empregando 100% do meu empenho para transformar, para dar vida a um personagem, era algo que faz diferença para o meu trabalho e para as pessoas que estão tendo acesso àquilo. Com certeza. Foi um momento onde a gente que gosta muito da câmera, que tem essa intimidade com ela, entender que a visibilidade que a gente tem não é nada. O meu trabalho depende dessa lente, porque o dom, seja lá como queiram chamar, que eu tenho, é essa comunicação aqui. Só que o efeito colateral de o que você faz com ela? Isso não quer dizer absolutamente nada se eu não tiver conteúdo. Uhum. Se eu não conseguir entregar algo que seja útil. Então, esse é um momento que foi muito importante na minha vida e é um livro que eu guardo comigo desde aquela época. Que legal. Bela sacada. E um filme? Aí a trilogia de Volta para o Futuro, né? Ninguém de ferro. E um atleta? Um atleta.
Olha, a trajetória do Alexandre Anque é algo que emociona a gente. Quem é Alexandre Anque? Que eu não Que conheço. é o nosso mesatenista, Ah, sim. Desculpa. medalhista Lembrei, olímpico sim. aqui de Juiz de Fora e que vale a pena você trazê-lo para que ele possa te contar a história até a conquista da medalha olímpica, que não foi fácil. Então, ele, a Márcia Fu também é outra pessoa incrível, que Giovanni Gávio. Juiz de Fora é um celeiro de Olha talentos só, e cara. atletas aí, tá vendo? Não é? Tem o André Nascimento daqui também. André Nascimento. Carol Cruz do Carol futebol. Cruz do Coitada futebol, da Carol mesmo? Cruz. Olha só, gente. Coitada da Carol Cruz do futebol. Se velasse tenista, ainda quebrava o galho. Alexandre, eu adorei te conhecer. Melhor. Achei o máximo a história. Todo o contexto que vem, todo por trás, todo o repertório. Né? A gente se vê socialmente, não imagina o que está por trás das pessoas. E essa é a minha maior motivação aqui do TraçoCast, conhecer as pessoas que a gente vê a fundo e saber dessas histórias, o que está por trás do sucesso de um negócio. Enfim, foi um prazer te receber aqui. Bom, o prazer é todo meu, o convite. Obrigada pela disponibilidade de estar aqui. E é isso. Pô, muito obrigado pelo convite. Muito legal poder ter esse momento, porque falar sobre a nossa trajetória é uma oportunidade de a gente se ouvir de novo. Né? E com isso a gente vai... já passaram vários insights aqui. Enquanto eu estava conversando com você, a gente vai tendo ideias. E isso é muito legal. Então, assim, parabéns pela sua iniciativa de criar esse repertório que não é só seu. Com esse certeza. repertório você está criando para o Juiz de Fora. Então, enquanto um cidadão juiz-forano, eu te agradeço muito por você levar esse seu planejamento adiante de uma forma saudável, tranquila, que te traz um brilho no olhar, né? De estar aqui fazendo isso. Isso é muito importante também. Muito obrigado. Um abração no Vitor, nas crianças. Amanda, Nicolas, Luísa, papai te ama. Valeu. Valeu, galera. Ó, não esquece de se inscrever no canal, curtir, compartilhar, comentar. Fala aí se gostaram, se não gostaram, quem que vocês querem ver aqui. Valeu, gente. Obrigado. E Popô, mais um café. Obrigado. Nós.